Seja muito bem-vindo ao canal da Alpha Comex. Me chamo Andrew Brasil. Hoje estou aqui com o Marcelo. Hoje teremos um bate-papo sobre o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o PERSE, Marcelo. Com certeza. Esse assunto traz muitas dúvidas, né? E alguns questionamentos. Eu acho que ele é super interessante para a nossa audiência. Maravilha. Então, vamos começar pelo principal, né? O que é a PERSE? Então, Andrew, a PERSE foi um benefício concedido durante o período da pandemia, isentou os principais impostos federais. Ele zerou as alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. E o que acontece é que a maioria dos empresários pensa que esse benefício serve somente para o setor de eventos. Com o nome ajuda a induzir o erro, né? Com certeza. Só que esses empresários não sabem que podem ser beneficiados porque foram 88 setores que estão contemplados na Portaria 7163 de 2021. E além do setor de eventos, turismo ali, que seriam então hotéis, esses finais que englobam ali, quais outros que são interessantes? Pois é, Andrew, muitos empreendedores sabem que têm direito, especialmente restaurantes e hotéis. O que acontece é que existe um amplo setor da economia em que os empreendedores não sabem que têm direito. Vou te citar alguns exemplos. Gráficas, vinícolas, empresas de segurança privada, de aluguel de equipamentos para escritórios, locadoras de automóveis, depósito de mercadorias para terceiros. Isso quer dizer que todas essas atividades são contempladas com o PERSE. E pelo que eu vi até agora, mais ou menos umas 40 mil empresas utilizaram o benefício, né? Mas considerando esses 88 quinais que englobam vários setores da economia, tem muito empresário aí que poderia utilizar o benefício. Exatamente isso, Andrew. Existem muitas empresas, especialmente de quem não se julga no setor de eventos, que não sabe que tem direito a utilizar o benefício. E o benefício é simplesmente, talvez, um dos melhores já concedidos pelo governo. Eu acho que na última década é o melhor. Zerando IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que são os principais tributos federais, é difícil um incentivo, no caso do benefício do governo, que zere as alíquotas. Exatamente. Pode ter certeza, Andrew, ainda mais porque ele contempla um período grande em que é possível ser feita essa recuperação. Então, um dos principais pontos, qual que é o período que as empresas puderam se beneficiar desse benefício? Ou, enfim, conseguem ainda, não conseguem? Como que fica essa questão do tempo? Como é que funciona, então? No período de março de 2022 a dezembro de 2023, é possível ser feita essa recuperação e alguns setores conseguem a isenção dos impostos até 2026. Já teria que ter sido feita uma habilitação para essa continuidade, mas desses 88 quinais que foram implementados pela portaria do início, a 7163, somente 30 estão passíveis de continuar com o benefício. Entendi. Então, dos 88 quinais principais ali que estavam no início da portaria, 30 deles ainda conseguem utilizar o benefício, mas eles tinham um prazo para se cadastrar, algo assim? Isso mesmo, houve um prazo e desses 30 realmente ficaram os mais óbvios do setor de evento mesmo. O que acontece é que se você não está entre esses 30 ainda, é totalmente possível recuperar o período em que você pode ter pago esses tributos, que na verdade foram indevidamente, talvez por você não estar sabendo desse programa. Entendi. Então, por exemplo, sou empresário, tenho um dos quinais ali contemplados pela portaria, não estava ciente do benefício, não vou conseguir utilizar até 2026, mas o período entre 2022 e 2023, onde eu paguei os impostos, eu consigo recuperar. 100% de forma segura, rápida, objetiva, da forma que nós trabalhamos. Nós estamos embasados em legislação atualizada de maio de 2024 e, além disso, em soluções de consulta da própria Receita Federal. Entendi. É seguro. E aí como é que funciona? Entra com uma ação judicial, mandado de segurança, faz solicitação na Receita? Como é feito? Excelente pergunta, Andrew. Não, na verdade esse é um procedimento 100% administrativo e esses créditos que serão levantados podem ser utilizados de forma
por restituição, e esses créditos que foram levantados podem ser utilizados por via de restituição ou de compensação. Você sabe como funciona uma restituição, uma compensação? Um deles, a Receita te devolve o valor e um consegue abater no mês a mês. Pode explicar melhor, acho que eu tenho uma noção, acho que é mais ou menos assim. Perfeito, Andrew. Na verdade, a compensação, você consegue ou abater débitos tributários que você possa vir a ter, ou débitos futuros de impostos que possam vir a vencer, e na forma de restituição é protocolado um pedido junto à Receita Federal, e depois de uma análise que leva em torno de 6 a 8 meses, será deferido e todo esse crédito entrará no caixa da empresa. Direto na conta bancária ou vai em Pix da Receita, digamos, na conta? Exatamente isso, diretamente na conta bancária da empresa. E quando a gente fala em risco zero, é aí que reside o risco zero. Por quê? Porque um fiscal da Receita vai analisar esse pedido e ele tem essa única vez para analisar e deferir ou glosar. Não existe glosa, mas caso houvesse alguma contestação, não existe simplesmente nenhum ônus para o empresário. Entendi. Então, vai ser feito um pedido de restituição junto à Receita Federal, um auditor fiscal, enfim, alguém da Receita Federal vai analisar esse pedido. Isso. Se, porventura, ele glosar, não traz nenhum ônus à empresa. Zero. Só que, em tese, então, está sendo tudo aceito. Sim, até o momento tivemos vários deferimentos, justamente por aquilo que nós conversamos antes. Ele é um trabalho 100% embasado em soluções de consulta da Receita Federal, em legislação, não é um trabalho que foge das 4 linhas da legalidade. Entendi, então o pedido é feito, o fiscal tem um prazo ali para analisar, presumo, mas está sendo entre 6 e 8 meses, pelo que o Marcelo falou. Isso, maravilha. Aproximadamente isso. A Receita Federal, então, liberando, aceitando, deferindo o pedido, o valor vai direto para a conta do empresário. Existe a possibilidade da Receita voltar atrás, ter um rendimento diferente e pedir esse valor de volta? Então, Andrew, excelente pergunta. Não existe esse risco. Um fiscal da Receita vai analisar o pedido e ele só tem essa única vez para analisar. Não, após o deferimento, já está consagrado o crédito. Então, com deferimento, recebendo o valor, pode ficar tranquilo, não vai acontecer da Receita ir atrás, pedir dinheiro de volta, mudar entendimento, então isso não acontece. Exatamente isso. É assim que funciona. Então, esse é o melhor benefício dos últimos anos, pelo jeito. Se o empresário, então, ele não estava ciente, ele tem o prazo ali para conseguir ainda recuperar esses valores através de restituição, compensação. E uma dúvida. Além de ter, obviamente, um desses 88 quinais, ter faturado no período ali entre 2022 e 2023, existe mais algum pré-requisito ou é somente isso? Excelente pergunta, Andrew. Na verdade, existe sim. Quem pode estar beneficiado por esse programa necessariamente precisa ser do lucro real ou do lucro presumido e ter constituído a empresa antes de março de 2022. Infelizmente, todas as empresas do Simples ficaram de fora. Que pena, uma galera do Simples. Com certeza. Deixa eu ver se eu entendi. Tendo um dos 88 quinais, tendo faturado na época da pandemia, e a questão do regime tributário. Se, por exemplo, a empresa ela foi do Simples em 2022, mas em 2023 ela era lucro real ou lucro presumido. Isso impacta alguma coisa negativamente? Não é nenhum impeditivo. O que é necessário é que antes de março de 2022, esse empresário tenha optado por lucro real ou lucro presumido. Essa é a única objeção. Claro, se ela for do Simples, a empresa foi do Simples até 2023, ainda é possível aproveitar? Sim, mas aí só o período de 2023. Entendi. Então, se ele foi 2022 todo optante pelo Simples Nacional, chegou início de 2023 e ele se tornou lucro real, lucro presumido, o que era de 2022 ele não consegue recuperar, mas tudo que ele recolheu ali, enfim, em 2023 ele consegue. Isso aí. Não é um cenário tão ruim, ou seja, ele ainda consegue recuperar, mas fica um valor menor. Não, interessante demais. Eu acho importante frisar também, Andrew, que essa recuperação
ela não engloba todos os quinais da empresa. E para mostrar a segurança do trabalho, é feita por nossa equipe uma segregação somente das receitas que foram faturadas nos quinais específicos e elegíveis ao PERSE. Entendi. Então, vamos supor, minha empresa tem lá um KNAI principal, mais 10 secundários, o faturamento, notas fiscais, enfim, são algumas relacionadas a alguns KNAIs, outras aos do PERSE. Então, é feita uma separação. Exemplo, recolhi R$1 milhão de tributos. Esses 300 mil foi em relação aos KNAIs que são do PERSE. Então, eu posso recuperar só os 300 mil, não o 1 milhão todo do período, isso? Perfeito. Se melhorar, estraga. Essa é a explicação. Maravilha, então. Marcelo, se o empresário, então, ele quiser saber se consegue recuperar, quanto ele consegue recuperar, como que ele deve fazer? Pois é, Andrew, o fluxo de trabalho funciona assim no nosso escritório. Nós precisamos, primeiramente, de uma simples habilitação de procuração no ECAC. De posse dessa habilitação, vai ser feito o levantamento, que leva aproximadamente 7 dias úteis, não mais do que isso. Após esse levantamento estar concluído, nós levamos essa informação ao empresário e ele irá optar pela forma de aproveitamento, se será via compensação, se será restituído. Entendi perfeitamente. Então, é feito esse levantamento inicial, apresentado ele para o empresário, ele opta se quer restituir, quer receber o dinheiro na conta após a análise de um fiscal, ou se ele quer começar a compensar. Se quiser começar a compensar, quantos meses mais ou menos, quantos meses depois ele consegue começar a compensar? No próximo mês já é possível compensar dos impostos a pagar. Entendi. Então... Inclusive, na forma de compensação, caso existam débitos com a Receita Federal, é possível abater todos esses débitos, dependendo do crédito levantado. Maravilha, então levantei um crédito de 1 milhão, tenho 300 mil em débitos federais, consigo abater esses 300 mil, zero minha dívida com a Receita e, exemplo, todo mês pago, exemplo, 100 mil reais de imposto, vai abatendo 100 mil reais todo mês. Mais 7 meses sem pagar impostos. É o paraíso. Sim, funciona. E questão de honorários, já que tem duas modalidades, né? Que é falar de coisa boa também, né? É, isso aí. Então tem duas modalidades, optar por restituir ou por compensar, mas a incidência de honorários como é que funciona? Na hora de fazer o levantamento é cobrado um valor, aí é um percentual no êxito do restante, é um valor mensal, como que é feita a cobrança de honorários? Exatamente assim. Custo zero para o levantamento dos créditos, e o empresário vai arcar com os honorários somente no efeito caixa. Ou seja, se ele optar por compensação, no mês subsequente, quando utilizar os créditos. Não, Andrew, eu vou querer restituir os meus créditos, só quando essa grana cair na tua conta. Então, recebe o Pix na conta e depois paga. Exatamente isso. Nós só recebemos quando o empresário colocar a mão nos créditos a que tem direito. Se porventura fez o trabalho, fez o pedido de restituição, por algum motivo não deu certo, o dinheiro não caiu na conta, a gente já sabe que o empresário não vai ter nenhum ônus. Não. Mas, digamos assim, deu errado por algum motivo. Ele deve alguma coisa, não deve nada? Como é que funciona? Zero. Inclusive, o nosso contrato prevê em cláusula que nós somos responsáveis solidariamente por qualquer contestação da Receita, devolvendo os valores pagos, inclusive com juros e multas, caso tenham sido aplicadas. Entendi. Bom, considerando que mais ou menos apenas 40 mil empresas no Brasil todo fizeram o PERSE, uma coisa que eu acabei pensando aqui, às vezes o empresário vê ali o concorrente com mais caixa, com margens melhores, e fica se perguntando, né, o que pode estar acontecendo. Então, talvez o concorrente pode estar utilizando um benefício como esse. Eu acho que você tocou num ponto-chave agora, Andrew, porque é o seguinte, essa carga tributária é muito grande, não é verdade? Então, conseguir reaver esses valores vão fazer uma diferença nas tuas margens e especialmente na competitividade do mercado, porque nós estamos falando de um período aí de 2 anos. Faz toda a diferença. O que é recolhido de impostos em 2 anos não é pouca coisa, não. Eu acredito que a carga, como são os
talvez os 4 principais impostos federais girem em torno de 15% a 20%. Então, imagina, fatura 1 milhão, nós estamos falando de 200 mil reais, na verdade. Isso, empresa de serviço é nessa faixa mesmo. Com certeza. E aí, Marcelo, se o empresário que está nos assistindo quiser verificar se tem direito, se não tem, fazer um levantamento, ver quanto tem para recuperar, quais são os próximos passos? Super simples, Andrew. Se puder deixar o número aqui na tela ou na descrição, é só entrar em contato. Em um primeiro momento, nós vamos fazer toda a questão de tirar todas as dúvidas desse empresário, extremamente transparente. E após esse momento em que tiraremos as dúvidas, é solicitada a habilitação de uma procuração no ECAC, coisa rápida que leva aproximadamente 2 minutos. Com essa procuração, a nossa equipe interna vai levantar todos esses créditos, conforme conversamos, no período certo, os tributos certos, do faturamento certo, do KNAI certo. Estando na mão esse levantamento, nós vamos levar ao empresário um relatório, onde ele vai saber exatamente, de RPJ eu recuperei tanto, de COFINS tanto, a atualização monetária foi de tanto. E após isso, cabe ao empresário a decisão de restituir ou compensar dos tributos a vencer. Nesse momento, só nesse momento que é feita a assinatura do contrato. Marcelo, muito obrigado, então, pelas respostas, pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. E se você é empresário e quer ver se a sua empresa tem tributos para recuperar com o programa do PERSE, aqui na descrição estará o número do Marcelo, aqui na tela também. Fale com o seu contador, chame para uma videochamada em conjunto com ele, pois sabemos que o PERSE é um tema bem controverso, sabemos que teve bastante alterações, então às vezes contadores, advogados, empresários têm um certo receio, têm um pouco de pé atrás em algumas situações, mas o Marcelo aí nos últimos meses, dos clientes, deu o que, Marcelo? Mais de 100 milhões? Eu acredito, aproximadamente mais de 100 milhões. 100 milhões de reais em recuperação, então... Já deferidos. Excelente, então, empresário, não deixe dinheiro na mesa, chame seu contador, chame seu advogado de confiança para fazer uma call em conjunto com o Marcelo, tirar todas as dúvidas e utilizar esse benefício. Não deixe dinheiro parado na mesa. Com certeza, eu acho que o principal é saber que esse foi um direito seu, que deveria ter sido usufruído, que eu entendo realmente houveram algumas mudanças na legislação, mas nós trabalhamos de forma conservadora, transparente e segura. Esse é o motivo para nos procurar e saber como o trabalho funciona. Excelente, já não tem custo inicial para análise de viabilidade, o contrato é só assinado depois do levantamento. Então... Exatamente. Inclusive, Andrew, eu esqueci de falar, existe uma lista da própria Receita Federal com essas 44 mil empresas, se não me engano, que ali é possível para os empresários, para os sócios pesquisarem os possíveis players que têm o mesmo KNAI que eles, se eles já usufruíram ou não. Ou então dá para ver se o concorrente já utilizou ou não. Realmente, não dá para ficar atrás, porque esse foi um direito seu e ele é feito de forma 100% segura. Aqui na descrição do vídeo também vai ficar as principais atividades relacionadas ao PERSE. Envie esse vídeo para aquele amigo seu que pode ter direito, se inscreva no canal, ative o sininho e dê joinha nesse vídeo. Até a próxima. Muito obrigado.